Fala pessoal, tudo bem? Está no ar mais um podcast Vivendo de Day Trade. E no episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre o site investing.com, tá? Vamos falar um pouquinho de como a gente utiliza ele para nossas operações, o que a gente usa como base, tá? Vamos fazer uma análise mesmo do site e trazer o que a gente utiliza para você também utilizar nas suas operações, nos seus trades, tá? Então, desde já peço para você curtir, compartilhar, comentar, tá? Mandar para a gente sugestões de vídeos para a gente trazer um conteúdo bem legal para vocês, tá? Então solta a vinheta e vamos pro vídeo. Como vocês podem ver, já estou aqui ao lado do Arthur. Nós vamos falar um pouquinho sobre o investing.com, tá? Vocês já estão conseguindo ver o site, né? Para a gente poder analisar um pouquinho ele, mostrar para vocês o que a gente gosta de utilizar, né? Aqui dentro do site que tem várias funções, várias possibilidades, o que a gente gosta de utilizar para o mercado de opções binárias. Arthur, primeiramente, seja bem-vindo de novo. Já fale para o pessoal aí, se apresentando, falando um pouquinho mais sobre o que você gosta de utilizar dentro do Invest, que tem 1000 possibilidades, né? Fala aí, Fábio. Fala, pessoal que está ouvindo aí. Obrigado aí, novamente por estar acompanhando mais um podcast da TM. No site da Invest, Fábio, é um dos sites mais acessados aqui na minha nave-mãe aqui de análise do mercado de opções binárias. Eu procuro analisar bastante as paridades de moedas, né? Então, assim, fico muito atento nos principais países, né? Nos Estados Unidos, tá ali no GBP, na Europa, ali também eu fico bastante de olho, e as notícias lá na Ásia. Então, assim, eu sempre fico atento, principalmente nesses países, e como está a economia dessas regiões também. Então, isso, o site da Investing, ele já me mostra, e você também cadastrando nesse site, aí em cima você vê que tem a área de login e cadastrar, você consegue filtrar e deixar com que a própria Invest ofereça as notícias, os eventos do que você busca. Então, se você quer Exato. só sobre os Estados Unidos, sobre a Europa, ele filtra para você, tá? Mas o que é importante, tá? Se você não quiser se cadastrar nesse site, mas você já pode utilizar desse site aí, e importante para opções binárias, é a gente analisar como que naquela semana ou naquele dia, como que os movimentos de USD, como os movimentos do euro, os movimentos do JPY estão, se eles estão numa tendência, né, de alta, se eles estão se valorizando ou se eles estão se desvalorizando. O que é a base do mercado cambial, né, que é o mercado de opções binárias, que é a valorização e a desvalorização de um par de moeda, tá? Exatamente. Pessoal, dentro do site, tá? A gente gosta de analisar duas coisas fundamentais: as notícias, os eventos, e tem uma aba aqui que é muito interessante, que eu vejo muita gente não acessando, tá? Que eles vêm me perguntar, falar sobre Invest, só fala dos eventos, das notícias, que a gente vai conversar por ela, que é bem legal, tá? Aqui na aba, aqui você vai ver cripto, gráficos, notícias, análise, técnica e corretoras, tá? Daí tem calendário econômico, portfólio e tudo mais. Você vai entrar aqui em técnica e resumo técnico, tá? Isso é muito interessante para quem opera no mercado de Forex, opções binárias, tá? Clicando aqui já vai mudar de aba e ele já vai aparecer aqui, ó, uma análise das paridades, tá bom? Já vai, ó, vocês podem ver USD BRL, Euro USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, tá? E já vai mostrar aqui uma análise. E o interessante, pessoal, tem em 5 minutos, 15 minutos, hora e diário, tá? Vocês podem perceber que a análise vai mudando conforme o tempo. Então é muito importante você estar atento a isso também. Arthur, você gosta de analisar isso também? Como que você analisa isso? Como que você usa ao seu favor essa ferramenta do invest.com? Fábio, como a gente tem um modo de operar muito parecido, né, nós três, eu utilizo muito da técnica, como eu acredito muito que você e o Paulo também utilizam. Sim.
é óbvio, uma análise prévia, né? Antes de operar, eu tenho uma análise para saber quais os períodos de evento, né? Onde eu vou conseguir ter mais facilidade para operar, fora das altas volatilidades, e eu utilizo essa aba da técnica, da análise técnica, pois ela vai me definir se aquela paridade, ela estando numa tendência, né, após eu abrir a Make Option e visualizar uma tendência, se ela vai ser uma tendência que vai se manter, se ela pode reverter próximo. Então, assim, eu sempre deixo aí definido toda essa tabela que você está mostrando, ela é ajustável, ela é personalizada. Então, se Aqui, ó. você pode colocar os pares de moeda que você quiser, você pode colocar nas colunas o time frame que você quiser. Então, por exemplo, eu gosto de operar apenas 8 pares. Você coloca esses 8 pares ali e ele vai filtrar para você no time frame que você achar melhor, tá? Então, eu prefiro deixar ele aí na primeira coluna com 15 minutos, aí depois eu deixo a segunda coluna com 1 hora, a terceira coluna com 4 horas e a quarta coluna diário, tá? Eu deixando assim, eu sei, né, as próximas tendências. Como em muitas das minhas entradas eu tenho tempo de expiração de 5 minutos, tá? Eu tendo na primeira coluna com 15 minutos, eu sei e posso ter uma análise mais filtrada de como que aquele gráfico vai levar nos próximos 3 candles de 15 minutos, por exemplo, nos 3 candles de 5 minutos, por exemplo. Então, se porventura eu faço uma análise e naquele momento aquela análise baseada na minha estratégia não dá certo, eu vou na Investing, consulto ela para saber se essa tendência vai se manter aí nos próximos 2 candles de 5 minutos. É uma coisa a mais, né? Um a mais aí no meu leque de estratégias e de análise de mercado para realizar as operações. Eu gosto de falar que é mais um indicador que a gente pode estar utilizando para a Sim, gente operar, né? exatamente, Porque, Fábio. principalmente quem gosta de operar com times maiores, né? Ele ajuda muito porque ele mostra a movimentação que o mercado quer fazer, né? Sim, Como você bem disse, nós separamos nós filtramos, né, o site para esses times, porque a gente opera em 5 minutos, 1 minuto, né? Mas você pode estar alterando para adaptar ao seu operacional, se você gosta de operar com trades maiores, até em Forex, né? Que é um pouco diferente, você pode estar filtrando como você quiser. E é muito interessante usar exatamente isso como um indicador, né? E ter mais um indicador para você não ir contra a tendência se a tendência estiver forte, né? Então sim. você analisa melhor, você consegue ter mais uma certeza que aquela tendência pode respeitar ou pode reverter naquele momento da sua análise. Arthur, é muito interessante, mas só para deixar claro aqui para o pessoal, você não usa só isso, né? Você não se baseia só nisso para fazer as suas operações, né? Você usa isso com uma confluência e como você consegue fazer a junção tanto da parte gráfica ali na hora de você fazer a sua leitura, né, o price action, com o que o investing está passando para você. Como você faz essa junção no modo prático mesmo? Muito bom isso aí, Fábio, que você abordou, porque, por exemplo, se eu sou um trader que faço operações para 1 minuto de expiração, eu vou colocar ali para 1 minuto de expiração. Então, eu analiso a Investing e espero a abertura da seguinte vela de 1 minuto. E se na Invest está falando que é venda, eu vou fazer um trade de venda. Não, isso não é exatamente. Então, você não pode levar isso a ferro e fogo. Você tem que ter como uma confluência, mas nada melhor do que a sua análise gráfica, né? a sua essência do mercado e utilizar aí a Investing e principalmente utilizar ela com times maiores. Acima de 5 minutos, eu acho que é uma indicação boa para que você tenha essa análise na Investing. Porque abaixo disso, você vai ter movimentos muito rápidos. Então, até o tempo de você bater o olho no site da Investing e bater o olho no gráfico, você pode perder
a chance de fazer um trade, Vai ter muitas além de variações, né? exatamente, além das variações, tá? Então, assim, para atualizar o site, tem que ter alguma coisa que vai fazer a movimentação ali, que vai mudar de venda para compra. Então, tudo isso tem um tempo e você perde, tá? Você perde isso no seu delay. Às vezes é um problema de internet que não muda tão rápido e você perde a chance de fazer trades. Então, Exatamente. eu utilizo, né, nessa tabela no formato que está, e eu procuro nos gráficos, assim, por exemplo, o USD-BRL. Normalmente na Nike Option não tem para operar ele, mas pegando um exemplo porque ele está como venda forte, tá? Então eu sei que ele está vindo numa tendência em queda. Então o que que eu vou operar nesse gráfico, por exemplo? Traçando os meus suportes e resistências, eu vou operar pullbacks de baixa, tá? Eu vou, se eu for fazer alguma reversão dessa tendência, eu vou buscar uma reversão de um suporte e resistência de um gráfico diário, um gráfico semanal. Então, eu vou buscar confluências de times maiores, sabendo que eu tenho uma tendência muito alta. Agora, trazendo ali no GBP-USD, você vê que está com compras fortes, mas para 5 minutos ele está ficando neutro. Então, eu tenho um mercado que está em tendência altista e, naquele momento, ele pode estar vindo para uma tendência de venda, né? Agora já mudou, né? Não mudou. Poderia fazer um pullback, né? Então era mais ou menos isso que eu ia falar para vocês. Ele mudou de neutro para compra, podendo fazer um pullback de alta. Aí no SDJPY, tá? Aí eu tenho num gráfico de hora, tá? Então eu também posso analisar um suporte e resistência de 1 hora. E aí eu posso vir a procurar trades com um pullback, né? Também, dado que em 5 horas em um gráfico diário, ele está vindo com compra forte. Então eu sempre procuro juntar as minhas estratégias principais, tendo a base e a essência do mercado, tá? Não deixando de lado em nenhum momento a minha análise gráfica, porém utilizando dessa confluência para fazer o meu trade. Perfeito, Arthur. Eu queria continuar falando do SDJPY, que vocês podem. O melhor exemplo que a gente pode dar. Vocês estão vendo que é importante vocês estarem ligados tanto na análise quanto aqui, ó, no timing. Por quê? Ó, venda forte, na hora só venda, em 5 horas compra forte e diário compra forte. Quer dizer que ele está em uma queda no momento, mas ele pode reverter e a análise é de fechar o dia em alta. Então, Sim. pessoal, é muito interessante que vocês podem usar essas informações para ter trades de assertividade alta. Porque você sabe ali que ele está numa queda, mas se você usar um time, principalmente quem opera em Forex, para fazer uma análise legal para compra, você pode fechar o dia lucrando bem, porque você já sabe, já fez uma análise interessante sobre o mercado, sobre que no momento ele está em baixa, mas a tendência é que ele valorize, que ele termine o dia com uma compra forte. É isso, sempre nunca esquecendo, né, Fábio, daquela análise do gatilho de entrada. Porque não é Exatamente. porque virou o horário, tipo, às 15, virou a vela de 15 minutos. Não, Exato. você tem que ter o seu gatilho de entrada. Você vai usar ele como um norte, mas tendo o gatilho de entrada da sua estratégia, dando a condição satisfatória, vai ser exatamente o que você falou, mais uma confluência, né? Então, assim, é muito legal esse site, é bom você deixar ele. Se você opera com mais telas, é até interessante você deixar ele exclusivamente em uma tela para que você fique de olho mesmo nele, ligado, porque ele pode auxiliar em muito aí nos seus trades, mas não sozinho. Eu gosto de deixar no meu setup aqui, Arthur, eu deixo a IQ e ele dividido ao meio em uma das telas, né? Legal, legal. Porque eu olho bem, daí eu consigo olhar a IQ, porque a IQ, basicamente, você sabe muito bem, você opera, na verdade, eu peguei isso de vocês, que a gente só vai lá para
praticamente fazer a entrada mesmo. E da outra As nossas análises é MetaTrader, é né? MetaTrader, exatamente. E na outra tela eu gosto de usar o MetaTrader para fazer a análise completa. Então, já fica a dica para você, tá? Se você tiver condições de ter duas telas, tá? Não, isso não é não é necessário para começar a operar, tá? Não, mas se você tiver, já fica uma dica de separar, porque daí você consegue ter tudo ao seu alcance e consegue fazer melhor, né? Realizar melhor a sua análise durante ali o instante, não perde esse gatilho de entrada, né? Porque eu acho assim, Arthur, quando você está com uma tela só, você fica às vezes perdido, né? Em tantas abas para olhar. Então tenha calma também, não precisa se preocupar tanto com isso. Divida, vai com calma. Se você não conseguir pegar aquela entrada, vai ter outra. Então não se preocupa muito com isso. Arthur, finalizamos isso? Ou quer falar mais alguma coisa? Não, acho que Sobre o pessoal tem que mesmo, principalmente quem nunca trabalhou com essa análise aí na Investing, também vale a pena você treinar, ir né? Então treinando, né? vai Com na conta certeza. demo, treina, encaixa essa nova confluência no seu operacional e aí, porque é exatamente isso que você falou, Fábio. Às vezes são muitas informações, É, né? E você vai colocar ela direto é, tudo numa coisa só, né? Então é aquele lance do Fusca com vários palhaços dentro. Então, às exatamente. vezes, né, não adianta você ter um Fusca e sair 400 mil palhaços, tudo sem qualidade. Você tem que definir uma coisa só. Então, se você tem um modo operacional, veja onde esse tipo de análise, esse tipo de confluência, na verdade, vai encaixar para você. Então, para isso, é aquele velho e longa, aquela velha frase, né, que a gente fala, fazer o backtest Backtest, da sua perfeito. estratégia. Então Perfeito, isso é backtest. extremamente importante, tá? Perfeito. Arthur, agora, né, vamos para uma parte mais tradicional, tá? A gente vai mostrar um pouquinho como a TN gosta de fazer as leituras das notícias, né? Então, a gente vai mostrar algo que o pessoal já usa muito, né? Tradicionalmente, entra bastante aqui no site para analisar justamente isso, os eventos, as notícias, mas a gente vai mostrar um pouquinho como a TM gosta de olhar, porque muitas vezes a notícia também é oportunidade de fazer boas operações. Para quem não assistiu ainda, a gente trouxe um podcast sobre fundamentalista, tá? Um bate-papo bem legal sobre isso, para você aprender um pouquinho mais, tá? Com César Cavalari, um pouquinho mais sobre essas operações. Então, muitas vezes, pessoal, notícias também são oportunidades de entradas e você conseguir um trade muito assertivo sendo bem analisado anteriormente, tá? Vou voltar lá para a página inicial. Pessoal, aqui para quem um jeito fácil de você acessar as notícias, né? É aqui, ó. Desceu, rolou para baixo, já vai estar aqui, calendário econômico. Ele já vai É mais abrir. rápido, né? Ele vai É, estar sempre no final da tela aí. exatamente, é o jeito fácil de você entrar. Como estamos aqui gravando no domingo, né? Então você vai ter que colocar, e você for operar na segunda-feira, você coloca sempre no dia que você estiver operando. Se você estiver operando no dia, então você vai selecionar hoje, tá? Você não seleciona amanhã. Aqui, ó, você vai deixar selecionado hoje. Mas se você for analisar um dia antes, tá? E operar no dia seguinte, preste bem atenção para você não perder, não errar nisso e seleciona amanhã, tá? Que daí você vai ver que os gráficos vão mudar, né? E você vai ter uma leitura melhor, né? Uma leitura, na verdade, Procura sempre também correta. ficar de olho que também, além disso, que é muito importante, já aconteceu ao erro meu No de começo, no começo você analisar. acaba tendo esses errinhos. Sim, sim, aconteceu. Eu analisei um dia que era para ser. Acho que foi inclusive num dia de várias notícias nos Estados Unidos, e eu deixei de operar naquele período porque estava com grande volatilidade naquele período da manhã e fui operar no período da tarde. E quando eu fui conversar, fazer um bate-papo com
com um colega, e ele falou, cara, por que você não operou de manhã, sendo que tinha várias oportunidades, o mercado estava liso, e aí eu acabei perdendo a chance. Mas, além disso do que o Fábio falou, tem em cima aí do campo tem a data, tá? O mês e o Exato, aqui, ó. dia. Mas é que ele está muito pequeno, né? Aí abaixo do Exatamente. evento. Então é Exatamente. interessantíssimo essa dica que o Fábio deu aí, porque realmente, pessoal, acontece de errar sim. Bom, então vocês vão clicar aqui. No caso, a gente está gravando no domingo, né? Repetindo, gravando no domingo. E vamos selecionar amanhã, porque no meu caso, pelo menos, eu não vou operar nessa madrugada. Vou começar os meus trades amanhã de manhã. Pessoal, lembrando que você pode filtrar, tá? Se você eu não opero pares asiáticos, eu não opero moedas asiáticas, eu só opero pares que tem moedas europeias ou dólar. Então você pode muito bem, tá? Filtrar aqui, ó, para receber as notícias dos países que você acha interessante para você. E também, tá? A importância do evento, da notícia. Então, eu coloco sempre 2 touros e 3 touros, tá? Porque um touro não me interessa muito, então, mas você fica a seu critério colocar, se você quer saber de tudo, já coloca lá, não tem problema nenhum, tá? E aqui nos O países, significado desses touros aí tem muita dúvida também, viu, Fabião? bom explicar. Pode falar, Arthur. Sobre as volatilidades dele aí, Exatamente. né? Então, assim, você operar com dois, com três touros, o, o que isso vai dificultar para você? Então, assim, quando tem um evento ou notícia de um touro, a quantidade de touros, né, Fabiola, que vai te descrever a volatilidade ou a movimentação que o mercado vai ter, seja ele por uma valorização ou por uma desvalorização. Então, se tem um evento forte, por exemplo, nos Estados Unidos, vendas de seguros-desempregos, o pedido de seguro-desemprego, normalmente eles são com três touros, né? Então, são eventos mais fortes, Mais eventos que fortes. mexem com a economia do país. Então, com eventos de três touros, ele vai ter alta volatilidade. Ele tendo alta volatilidade, ele pode ou não respeitar o seu traçamento de suporte e resistência ou a sua estratégia específica naquele momento, tá? E aí você pode definir não, né? Normalmente, notícias de três touros, após o horário dela aí, uns 20 minutinhos, né, Fábio? Não sei quanto tempo você costuma utilizar. Eu deixo 20 minutos e analiso como foi a movimentação, né? Exatamente, exatamente. É essa margem mesmo que eu deixo, às vezes um pouquinho menos, dependendo da notícia, né? Às vezes que não é muito relacionado ao momento, né? Às vezes, igual o discurso. O discurso, ele é mais longo, então, às vezes, aumenta um pouco mais a sua, essa margem, né? Porque o discurso, você não sabe quanto tempo vai demorar. Então, pode ser que no meio do discurso ele solte uma notícia importante. No final do discurso, ele solte uma notícia importante. Ou ele abre o discurso com uma notícia importante. Então, o discurso é algo que a gente tem que ficar atento, mesmo que o discurso às vezes esteja lá classificado com 2 touros, às vezes é importante você estar um pouquinho mais atento ao discurso, porque ele muda, né? Tem muitas vezes o discurso tem perguntas de jornalistas, e daí essa resposta, né, pode interferir também. Então, o discurso é bem legal e daí você deixa uma margem maior. Mas geralmente é isso mesmo, de 15 a 20 minutos eu gosto de deixar para poder analisar e ver como que foi a notícia, o que a notícia representou para o gráfico, para o mercado. Sensacional, Pessoal, Fabio. ó, vou mostrar aqui para vocês o que eu gosto de deixar clicado. Para começar, eu gosto de deixar clicado todos os países da Europa. Alemanha, né? A região, pode deixar aqui, ó, a zona do euro, né? Muito interessante aqui. Eu deixo Suíça, tá? Nova Zelândia, eu tiro o México, Reino Unido, Portugal, tiro a Indonésia, que já vem traçada, tiro a Índia, tiro Hong Kong, tá? E deixo o resto que já vem traçado. Brasil eu deixo porque eu gosto de analisar o Brasil por causa de outros investimentos, né? Não só em opções binárias. Então eu deixo clicado aqui também 2 touros e 3 touros
E esse é o meu painel. Arthur, você deixa mais alguma coisa clicada? Você usa alguma coisa diferente aqui para mostrar para o pessoal? Não, deixa essas paridades mesmo. Inclusive, a gente sempre posta todo final de domingo, né? A gente posta no nosso story para ajudar as pessoas. A gente corta esse caminho aí para o pessoal. Então, a gente faz uma Exatamente. análise semanal, né? Então, o pessoal também que está aí escutando, fica de olho no nosso Instagram aí todo domingo, que a gente faz um resumo aí dos principais eventos. Tudo baseado em tudo que a gente vai falar para vocês. Lembrando aqui também, pessoal, que você pode deixar exibir o tempo que falta para o anúncio, que é a maneira que eu gosto, e exibir apenas o tempo, que é o horário que está marcado aquele evento, aquela notícia. Eu gosto de exibir o tempo que falta, porque daí eu sei os minutos que eu posso operar antes de analisar a notícia. Então você coloca aqui em aplicar, tá? E daí já vai mudar o seu gráfico. E aqui já vai começar as notícias. Ó, analisando aqui as notícias, amanhã vai ser um dia até que tranquilo, né, Arthur? Não tá com muita coisa assim junta, né, para você ficar muito preocupado, tá? Um dia até equilibrado. O que você acha, Arthur? Sim, sim, um dia bom, né? O que a gente sempre costuma a conversar também. Dias de pouca volatilidade também não é bom de se operar, né? Então, Sim. é bom que tenha alguns movimentos. Isso quem fala muito é o nosso querido Paulo Paulo Vitor, né? Vitor. Que é bom ter volatilidade no mercado, é bom que tenha notícias dos touros, mas que a gente fique atento se elas não estiverem muito juntas. Então, assim, aí toda segunda-feira existe aí uma preparação do mercado, as bolsas abrindo e passando as notícias de como estão se valorizando ou desvalorizando. Então, normalmente as segundas-feiras são mais tranquilas aí, né? E essa aí continua seguindo aí como sendo bem tranquilinha aí, com poucas notícias nas principais moedas, né? Uma notícia aí, tem uma notícia às 9h15 e às 9h30 no CAD, ambas com dois touros, né? Então Sim. aquilo que você falou, né, Fábio? São notícias próximas, né? São notícias, na verdade, são eventos, né, que vão acontecer, que eles têm umas projeções, tá? Mas aí vai muito de análise fundamentalista, análise econômica, tá? Exato. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, aí você começar a procurar conteúdos sobre análises econômicas. É muito bom isso, é interessante, É tá? um Mas aí você tem complemento que se muito aprofundar. interessante, né? Com certeza, com certeza. E aí as duas notícias de dois touros próximas, elas são notícias de média volatilidade, que são dois touros, né? E aí Sim, mas elas juntas, elas podem ser equivalentes a uma notícia de três touros naquele período. naquele período. Então, você pode esperar uma movimentação um pouco mais forte aí, principalmente na moeda que tem a paridade do CAD, tá? Então, se você for escolher um CAD JPY, um GBP CAD, nesse horário é bom se atentar também. Será que a gente consegue mostrar um possível discurso aí, Fábio, para mostrar a diferença Então, de evento e exatamente, discurso? exatamente. Eu vou pegar aqui, como já falamos, nos diários, né? E daí tem aqui a aba da semana. Ou seja, para quem gosta, né? Para quem gosta e opera poucas horas do dia, é muito importante já fazer análise no domingo de toda semana. Por quê? Porque geralmente o pessoal deixa, eu só tenho para operar das 11 ao meio-dia e das 4 às 5 horas da tarde, por exemplo. E daí pega para analisar apenas no dia anterior ou no próprio dia as notícias. Mas o que acontece? Chega no dia, a pessoa vê que está lotado de notícias naquele horário e ela não vai conseguir operar. E aí ela fica sem operar aquele dia. Então é muito interessante você usar o site também para você ver a semana de notícias, né? Lógico, Programação, né, Fábio? a programação, exatamente. Lógico, pode haver alguma alteração? Pode, claro, porque isso vai depender dos países, vai depender dos acontecimentos também. Então, mas é importante você fazer essa relação no domingo ou no dia anterior que você vai começar a operar, para você saber quando e como vai ser a sua semana. Então é bem simples também, basta você colocar aqui ó, essa semana
e ele já vai colocando para você aqui, tá, as notícias da semana. Como o Arthur disse no começo do tema que a gente trouxe aqui, as datas, ó, fica aqui em cima, então é muito importante você prestar atenção. Ó. Domingo, 7 de junho, segunda-feira, 8 de junho, 9 e 10 e assim mais. Pessoal, muito importante também você lembrar de mudar aqui, ó, o seu país e região. É muito importante, porque às vezes, propriamente dito, o fuso horário, né? Porque muitas vezes você abre o Investing, vai estar com o fuso horário americano, dos Estados Unidos, né? Então, você vai ver os horários todos errados. Então, é importante você olhar, dar uma analisada se está a bandeirinha do Brasil aparecendo, para você não errar também nisso, errar também no horário. Então, é muito importante. Para quem está escutando no Spotify, você olha lá para o canto superior direito da sua tela, que vai aparecer o país e o fuso horário, daí você já vai saber se está correto ou não, tá? Então, pessoal, já vai mostrar aqui para mim toda semana de notícias e eventos. Então, estávamos na segunda-feira, foi essa aqui, e passamos agora para terça-feira, dia 9. Ó, terça-feira já tem uma notícia interessante no USD, no dólar aqui, que são ofertas de emprego. Essa notícia geralmente interfere bastante, movimenta bastante o mercado. Uhum. Né, Também tem uma Arthur? notícia estoque de petróleo, né? Acima também tem reunião, acho que acima um pouco, lá embaixo, lá, 7 horas Aqui no é dia 7 horas, 10 né? tem a reunião, que reunião, discurso, Discurso, né? ela é aquilo que o Fábio falou, né? Ela tem um horário para começar, mas ela pode ter algumas variações, né? Porque juntou toda a equipe de jornalismo, juntou não sei o quê. Então, ele pode ser um pouco mais demorado. Então, no meio daquele discurso, ele pode dar uma notícia impactante. Então, sempre ficar ligado aí, principalmente nos discursos de três touros aí, é extremamente importante. Mas na investing.com, no calendário econômico, ele fica bem descrito: discurso, reunião, e o que não estiver escrito isso são eventos ou notícias. Eventos, eles vão ter projeções, tá? E notícias, eles vão estar apenas descrito o que é o tema daquela notícia. Só para ficar melhor ainda, eu vou procurar um dos cursos aqui para mostrar para o pessoal qual a diferença. Ó, aqui, ó, quinta-feira, 10 de junho, reunião, tá? Aqui, ó, ele já mostra diferente, E você tem reunião. até para quem está olhando aí no YouTube, tem até do lado, você vê que tem um alto-falante, né? Que ela reunião, ou seja, é alguém falando, é algo que vai demorar um pouco. Então, discurso, reunião, eles mostram um alto-falante na frente, tá? Exato, Então, assim, exatamente. extremamente importante. Ó, tem aí projeção econômica da FONC, sobe um pouquinho. Aqui, ó, projeções econômicas. Isso, tá vendo? Então, isso é um discurso também, tá? Então, vocês ficarem ligados a isso também, ó. 3 touros às 15 horas. Que dia que é, Fábio? Subir para confirmar. Quarta-feira, é uma Na bagatela. quarta-feira. Então, ficar bem de olho nisso. Se vocês quiserem acompanhar no nosso Stories, a gente sempre deixa bem definido os dias de dificuldades, de alta volatilidade. Tá? Então, a gente sempre resume esse calendário. Mas nada melhor do que você começar a aprender várias coisas diferentes aí para utilizar o mercado a seu favor, né, Fabião? Exatamente. É sempre bom estar como posso dizer, consumindo novas estratégias, consumindo novos conhecimentos, que isso vai só agregando para você e para o mercado. Estou procurando ainda um discurso para mostrar, mas eu acho que essa semana não vai Essa semana ter. é sem discurso, escrito discurso, né? São mais reuniões, Exatamente, mais exatamente. alguns pareceres aí de Deixa eu ver se eu entrevistas. acho. Realmente, essa semana não vai ter discurso, mas sim reuniões, projeções e tudo mais. É.
É que mais para o final do mês, ou para as primeiras sextas aí, né, de dia de payroll, essas coisas, eles têm escrito discurso, né? Mas saiba sempre que quando tiver um alto-falante na frente do evento, você sabe que é alguém dando uma entrevista, alguém fazendo algum parecer, e esse é ao vivo naquele horário, né? Embaixo aqui, pessoal, ele vai mostrar olha lá, uma legendinha, tá? De tudo que ele mostra. Ó, discurso, resultado preliminar, recuperando dados, relatório, daí volatilidade esperada baixa, volatilidade esperada moderada e volatilidade esperada alta, tá? Ele mostra sempre uma legenda aqui que é bem interessante também. Pessoal, lembrando, tá? Ah, tá com uma bandeirinha da Espanha aqui. Lá a gente não opera a bandeirinha da Espanha, né? Lá na IQ. Pessoal, é tudo euro, tá? Lembrando que é tudo euro. Então, prestem atenção. Não vão se basear pelas bandeiras, tá? Porque lá na IQ, às vezes não tá uma bandeirinha da Espanha. Então, não se baseiam pelas bandeiras, sim na moeda que aquela bandeira corresponde, tá? Então, são detalhes que às vezes você que está começando não presta atenção. Então, e aí pode perder dinheiro, pode fazer um investimento errado. Então, presta atenção um pouquinho mais, tenha calma nessa análise, que às vezes você acaba caindo em algumas pegadinhas, né, entre aspas, que o mercado oferece. Então, lembrando, tá, que a moeda que vale na Espanha é a Europa, então se você, é o euro. Se você vê uma bandeirinha da França, uma bandeirinha da Espanha, são notícias que vão interferir para o euro, né? Vão interferir na moeda da Europa. Porque também, repara aqui, ó, bem aqui, se você consegue ver a diferença, tá vendo? Ó? Euro, mas com euro com a bandeira da União Europeia, em cima euro com a bandeira espanhola, tá? Deixando claro, Então são notícias na zona do euro e exatamente, notícias especificamente no país. exatamente, que Fica ligado podem nisso. interferir para a moeda que é o euro. Então, presta bem atenção nessas coisinhas que fazem a diferença também. Pode parecer bobo para quem já conhece, mas é uma informação muito importante para quem está começando. Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mandem aqui para nós a sua sugestão, tá? Curta, compartilha, que ajuda muito a gente. E também se inscrevem, tá? Em todos os nossos canais. Estamos no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, aqui no Spotify, tá? E também temos o nosso canal free, tá? De conversa, de bate-papo, de muita troca de informações sobre o mercado, sobre opções binárias lá no Telegram. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado, um abraço e até semana que vem com mais um podcast da TM. Falou, Abraço, tchau, pessoal, é tchau. isso aí. Abraço e fui. Valeu, pessoal. Abraço.